Pode chegar, seja bem-vinda a mais um Escola em Movimento. Hoje é a estreia do Pioneiros da Educação, que vai falar, uma vez a cada mês, sobre a história da educação no estado de Goiás. Meu nome é Letícia Carvalho, eu sou branca do cabelo preto e estou vestindo uma blusa florida, roxa e uma calça jeans, e vou guiar a nossa conversa de hoje. E a nossa convidada é a dona Jovelina Barbosa da Silva. Ela que é professora aposentada, morena de estatura mediana e cabelos lisos castanhos. Jovelina Barbosa é natural de Taguatinga. Pedagoga por formação, atuou em diversos cargos técnicos na educação estadual, além de vivenciar o dia a dia da política nos cargos que ocupou em gabinetes legislativos. Dona Jovelina, eu gostaria que, para iniciarmos essa conversa, a senhora nos contasse um pouco sobre as suas memórias de quando ainda menina, da vinda da senhora para Goiânia e também de como que era a realidade educacional em meados da década de 50. Eu, Jovelina Barbosa, nasci em Taguatinga, Goiás, hoje Tocantins. Meus pais moravam na roça, eram analfabetos e tinham 7 filhos. E a família da minha mãe, em Taguatinga, com a criação de Goiânia, todos já tinham vindo para Goiânia, só tinha ficado minha mãe. Então o irmão dela, caçula, ficou preocupado, deixando a irmã mais velha na roça, analfabeta, com 7 filhos, todos analfabetos, saiu de Goiânia e foi lá em Taguatinga, voltou para convencer meu pai para vir para Goiânia, trazer os filhos, para educar os filhos em Goiânia. E meu pai, com o propósito de educar os filhos, largou roça formada, terreno, as terras que ele tinha, montou os cargueiros com alimentos, aquelas bruacas de couro, e viemos nós todos naquele grupo de animais, de cargueiros, certo? Passamos 4 meses de Taguatinga até Goiânia, com o propósito de educar os filhos. E chegando em Goiânia, eu tinha 4 anos de idade e Goiânia tinha 8 anos já. Então, Goiânia era já chamada a nova capital, mas não tinha o nome ainda fixado. Um jornal da cidade, na época, lançou uma pesquisa entre Goiânia e Petrônia, porque Goiânia foi criada por Pedro Ludovico Teixeira. E Pedro Ludovico não quis que essa homenagem fosse feita para ele, porque a intenção dele era Goiânia, a capital do estado, sair lá de Goiás Velho, vir para cá. E ele não tinha vaidade nenhuma. Então, ele escolheu Goiânia. Goiânia passou 2 anos sendo chamada de nova capital, até que surgiu essa pesquisa e foi fixada Goiânia. E como era a realidade educacional nessa época? Nessa época, no início de Goiânia, nós tínhamos aqui a Escola Técnica Federal de Goiás, que o governo federal já tinha trazido para cá, já para formar técnicos, jovens para o trabalho. E aí o governo estadual criou o Liceu de Goiânia, com os cursos científico e clássico. Então, Campinas foi o bairro primeiro de Goiânia, mas ele já existia antes de Goiânia. Então, Campinas
ficou com o Colégio Pedro Gomes, já tinha colégios, né? Então Campinas veio antes de Goiânia. E Goiânia, naquela época, era uma cidade assim, aquele começo todo de Goiânia, né? Assim, só aqueles colégios, só o Palácio das Esmeraldas ali, e poucos prédios dentro de Goiânia. Então, eu me lembro bem do Grupo Escolar Modelo. Eu fui aluna do Grupo Escolar Modelo. E o grupo escolar tinha outros grupos escolares, mas Goiânia foi crescendo assim com os colégios, né? Porque vinham as pessoas para ajudar na construção de Goiânia, mas não tinham onde ficar, onde estudar. E tinha o córrego Botafogo, e por causa das águas, né? Aí o córrego Botafogo ficou cheio de invasões ao redor por causa das águas. E eu já menina, já estudante de segunda série do ginásio, eu passava naquelas invasões da beirada do córrego e levantava os analfabetos. Então, os outros até perguntam assim: nossa, mas desde quando você é professora? Eu falo: eu acho que desde quando eu nasci. Eu já nasci professora, porque eu era jovem ainda. Eu fazia esse levantamento dos analfabetos na beirada do córrego Botafogo e fazia a classe e levava para o Grupo Escolar Presidente Dutra para alfabetizar esses analfabetos que vinham para a construção de Goiânia. Então, eu tenho essa lembrança assim, maravilhosa de Goiânia, desse crescimento de Goiânia, que a gente tinha assim, só poucos colégios, né? O liceu. Aí criou-se um Instituto de Educação de Goiás, que era para que as escolas normais, as escolas que formavam as normalistas, né? Então foram agrupadas e foi para o Instituto de Educação de Goiás. Lá ficou, já tinha na Vila Nova aquele terreno todo que vocês veem lá hoje, que é a Secretaria da Educação, já tinha o Jardim da Infância, e o curso primário, o grupo escolar. Aí chegou o ginásio e o normal. Eu fui aluna do ginásio no Instituto de Educação desde quando da sua inauguração. Então, quem chega hoje lá vê que tem, naquele salão de entrada, tem um painel enorme, onde tem lá o desenho assim, de umas pessoas. O painel significa a ignorância e o desenvolvimento e o estudo. Então, era quem não estuda e quem estuda. Como ficava, então, essa ignorância e o desenvolvimento. Então, que foi o Peclar, o professor Peclar, que pintou aquele painel todo. E eu tenho orgulho de dizer que eu vi dia a dia aquela pintura sendo crescida. Aquilo ali. Hoje, vou no Instituto de Educação, hoje é a Secretaria de Educação. E quero até parabenizar, porque a que está como secretária hoje, mas está fazendo assim, umas mudanças fabulosas. E, dona Jovelina, como que era estruturada as séries naquela época? Olha, a gente tinha o primário, que era de 1ª a 4ª série. E depois vinha o ginásio de 5ª a 8ª série. Depois é que o governo uniu, né, veio uma lei que uniu de 1ª a 4ª
com de quinta a oitava. E formou o ensino de primeiro grau. E o curso normal, científico, clássico, tudo, formou o segundo grau. Então, hoje nós temos essa composição dessa forma, e depois do segundo grau, as faculdades. Naquela época tinha só faculdade católica, né, onde eu fiz a pedagogia, e a Universidade Federal, onde eu fiz o curso de pós-graduação em planejamento. Então, Goiânia, com o crescimento de Goiânia, nós, meus pais que vieram para educar os filhos, nós crescemos junto com Goiânia. Foi Goiânia crescendo e nós também. E quais foram as maiores referências escolares da senhora? Olha, eu sempre digo que eu sou muito dos meus professores. No grupo escolar, eu tinha uma professora que era, assim, referência. A gente tinha uma admiração enorme por ela. Tinha a diretora chamada Julieta Fleury. Tinha a professora que eu disse agora, era a dona Laís Cruvinel. Então, no curso ginasial também, nós tivemos assim, professores fantásticos. Professora Nelly Alves de Almeida, professora Canaã, que era Eurídice Juliano, mas tinha esse apelido de Canaã. E ela era assim, muito enérgica, uma professora de matemática, assim, que se ela passasse no corredor, o aluno estava conversando no instantinho, tudo ficava tudo em silêncio, do tanto que ela era enérgica. E eu, como professora, eu gostava de que minhas turmas, a hora que eu chegasse, todo mundo tinha que ficar de pé. Bom dia, boa tarde, professora. Bom dia. Então, eu sou muito dos meus professores. Aquilo foi um exemplo assim, fantástico que eu tive de professor, assim, que eu me lembre. Professor Genesco Bretas, professora Maria Adélia Bretas, professor José Lopes Rodrigues, que é uma pessoa assim que no início de Goiânia teve o Congresso Eucarístico, veio para Goiás, no início de Goiânia. Aí então os alunos dos grupos escolares, do liceu, tudo na porta do Palácio das Esmeraldas, nos desfiles ali. E esse congresso, né, o professor José Lopes escreveu o hino do congresso, que tinha os dizeres assim: de Goiânia nas verdes campinas, sob os céus de Goiás sempre anil, vem curvar-se ante a hóstia divina, brasileiros de todo o Brasil. Nós arrepiávamos como alunos, sabe, porque era uma coisa assim que todos nós, todos os colégios, sabe, preparavam os alunos, assim, era vestido de gala, né? Todo mundo de uniforme, aquilo assim tinha um respeito imenso. Então, a composição, você perguntou, né, que era formado pelo curso primário e ginasial. O aluno que terminasse o primário tinha que fazer uma prova chamada Exame de Admissão ao Ginásio, para entrar no ginásio. Então, a lei dizia que para ingressar no ginásio tinha que ter 11 anos completos ou a completar até 31 de julho. E eu completava 30 de agosto. Então, por causa de um mês, eu tive que ficar 1 ano sem estudar. Mas eu era assim, uma menina sempre muito ativa. Eu não ficava parada. Então, em Goiânia, criou o SESI. E o SESI abriu cursos de corte e costura. E eu fui lá e matriculei
e fiz corte e costura, junto com aquelas senhoras que costuravam para toda a sociedade de Goiânia, e eu, aquela menina de 11 anos de idade, fazendo. E eu fiz tem uma lembrança assim, que eu fiz uma camisa para o meu pai, e as pessoas chegavam e falavam assim, nossa, seu Antônio, mas que camisa bonita. E ele, todo orgulhoso, foi minha filha que fez. Agora, se ele fazia isso, você imagina eu como é que não ficava, viu? Agora, toda orgulhosa. Pergunta para a senhora, eu fiquei sabendo que tem uma história de bastidor de quando as autoridades educacionais pediram um diagnóstico sobre educação para a senhora. Conta pra gente como que foi isso. Olha, eu estava na Secretaria da Educação. Já tinha passado por vários colégios e o professor Mozart, quando diretor do 2º grau, ele lecionava matemática no Instituto Assunção e eu também. Aí, quando ele foi convidado, ele me falou, você vai comigo? Eu falei, vou. Então, eu fui para a Secretaria da Educação. Então, tinha um grupo do MEC visitando a educação nos estados, né? E eles chegaram e eu não estava na secretaria, eu estava visitando um colégio. E eles chegaram e queriam que, já vieram com o meu nome, por causa assim do acompanhamento, né? Para eu fazer um diagnóstico da educação no estado. Aí o secretário mandou me buscar onde eu estava visitando na escola para eu fazer esse diagnóstico. E quando eu cheguei no grupo, junto com o secretário, aquela mesa toda formada, né? Um dos técnicos foi dizendo, olha, dona Jovelina, eu queria um diagnóstico da educação feito pela senhora, que a gente tem a recomendação aqui, mas eu quero que a senhora faça uma síntese assim, bem rápida, porque nosso voo é tal hora. Aí eu pensei, o que eu podia fazer? Larguei os termos técnicos de lado e falei, olha, o problema maior na educação aqui é menino sem escola e escola sem menino. Começaram tudo a rir. Como? Menino sem escola e escola sem menino? Menino sem escola. Explica. Aí eu disse, menino sem escola. A demanda é enorme no estado e as escolas são poucas. Então, tem que construir escolas. Escola sem menino é porque há uma interferência muito grande na educação, uma interferência política na educação. A escola, vem o dinheiro, os técnicos fazem os planos e o MEC manda o dinheiro para construir a escola. E quando o dinheiro chega, os políticos que nas suas campanhas prometeram construir escola, querem que construa a escola naquele local que eles prometeram. Mas ali não era o lugar que tinha a necessidade maior. Então, o que acontecia? Ficava a escola construída no local onde não tinha as crianças. Então, a criança ficava, quer dizer, a escola ficava sem aluno. Né? A escola sem aluno. Até eu dei um exemplo que eu tinha uma informação, mas eu não tinha ainda visitado aquele município, que lá no município tal tinha uma escola que os alunos eram os animais, então os porcos, as galinhas, tudo, os macacos, que ficavam na escola. Por quê? Porque construía a escola onde não precisava, porque o político queria que a escola fosse ali, ele prometeu. Então era menino sem escola e escola sem menino. Mas mesmo assim também, não era só isso não. Tinha professor sem classe e classe sem professor.
Aí todo mundo riu novamente. Mas como se tem professor? Por quê? Professor sem classe. Você tem necessidade do professor de matemática na sua escola. Aí o município manda o nome e toda a documentação daquela pessoa mais habilitada para ser o de matemática, professor de matemática. Quando chega na Secretaria de Educação, que os políticos, né, o prefeito, não sei o que vê, vai nomear essa pessoa lá para o meu município, mas de jeito nenhum. Tem que nomear fulano, que é filho de Beltrano, que é do nosso lado, né? Não pode nomear assim, que é do lado da política dele. E então, quem é esse outro que chegou, que eles querem que nomeia? Que terminou, que formou agora? É um professor de inglês. Está precisando de matemática, nomeia o professor de inglês. Aí fica o professor sem classe e a classe sem professor. E, Jovelina, a senhora estava falando sobre essa relação da educação com a política, que elas se interferem, né? Eu gostaria de saber da senhora rapidinho essa vivência da senhora como professora na área de educação e também dentro dos gabinetes que a senhora teve uma atuação junto a importantes parlamentares aqui do estado, né? Perfeito. Eu fui chefe de gabinete da deputada Lúcia Vânia na época da Constituição. Ela é muito atuante, ela fazia muitas emendas e eu tinha um conhecimento muito grande do Estado, das escolas, dos professores, né, dos técnicos. E então essas emendas eram muito aprovadas. A Lúcia Vânia teve uma atuação assim muito marcante. Por quê? Porque as emendas eram aprovadas porque elas eram feitas dentro das necessidades do Estado e necessidades educacionais. Então, nessa época que ela foi constituinte, e depois dela eu fui também chefe de gabinete do Marconi. O primeiro mandato dele, ele me convidou para ser chefe de gabinete dele, porque a Lúcia Vânia tinha sido candidata ao governo do Estado e não tinha ganho. Então, ele entrou como deputado federal e me puxou lá para o gabinete dele para eu ser chefe de gabinete. E mais tarde, o Juquinha, que meu irmão também foi candidato, ganhou, foi deputado federal. Aí eu fui também chefe de gabinete dele no mandato. Na Lúcia Vânia, acho que foram 3 mandatos que eu fui chefe. Eu tinha uma vivência muito grande dentro dentro da Câmara dos Deputados. Quando eu saí, teve um deputado de Goiás que falou para o Juquinha, porque eu falei assim, depois que o Juquinha foi candidato, que terminou o mandato dele, eu falei, não vou trabalhar mais. Aí esse deputado falou para o Juquinha assim, se ela for para qualquer gabinete que não for o meu, eu me sinto ofendida. Você imagina como eu fiquei. Como foi meu final de mandato de carreira. Ai. E a senhora tem realmente uma história, uma carreira brilhante, participou ativamente da construção da educação aqui em Goiás. E eu só tenho a agradecer a senhora pela participação e pela presença, tá bem? Obrigada. E eu também agradeço a você que nos acompanhou até aqui. E para continuar nos acompanhando, basta nos seguir nas nossas redes sociais. Até o próximo Escola em Movimento.